Olá, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula deste programa de educação para jovens adultos, modalidade EAD, oferecido pelo Instituto Livre. Meu nome é Roger Medeiros e eu sou professor de artes de vocês, ok? Seguindo nossos estudos, vamos fazer uma breve revisão do que nós vimos estudando ao longo dessas aulas, ok? Começamos a fazer uma reflexão sobre o lugar da arte na nossa vida, não é isso? E depois passamos a refletir sobre o teatro, que é essa modalidade artística dedicada a representar a vida humana, o cotidiano humano, as relações humanas, ok? Após essa reflexão sobre o teatro, que também nós vimos sobre a Antígona de Sófocles, nós também vimos o teatro de Nelson Rodrigues, não é isso? E o teatro de Shakespeare, nós passamos a estudar e a refletir sobre a música e vimos os elementos constitutivos da música, não é? O timbre dos instrumentos, a altura, intensidade da música, não é isso? E estudamos dois gêneros ou dois estilos musicais, são tidos pelos historiadores, pelos estudiosos da cultura, como os dois estilos brasileiros genuínos, que são o lundo, que deu origem ao samba e ao pagode modernos, ok? Contemporâneos, melhor dizendo, e também a modinha, que deu a origem ao bolero, à canção romântica e também, para alguns termos, o brega e a sofrência em termos mais contemporâneos, ok? Agora, nós estamos em uma incursão sobre as artes visuais, né? As artes que mexem com a imagem, não é isso? Que estimulam a nossa visão e lidam com traços, cores, não é isso? Então, agora com uma linguagem visual, nós também estudamos que a linguagem visual tanto pode carregar traços bidimensionais quanto tridimensionais, que ela pode ser constituída de vários objetos e materiais, ou seja, a escultura utiliza um mármore, a madeira, a xilogravura, a madeira, não é isso? Enquanto que o desenho utiliza lápis e canetas para desenhar os seus traços e a pintura utiliza tintas e pincéis. E vimos também as diversas modalidades artísticas, não é essa? E entre elas vimos a fotografia, ok? Vamos agora fazer algumas reflexões sobre a fotografia com alguns exercícios no final para a gente se relacionar de uma forma mais crítica em relação a essa obra de arte, ok? Vamos lá. Então, a fotografia, certo? É uma das modalidades das artes visuais. Ela capta o mundo tridimensional. O que ele quer dizer com o mundo tridimensional? Vamos lembrar da aula passada. O mundo tridimensional se refere às três dimensões: altura, largura e profundidade, ok? Então, ao pensar em um mundo tridimensional, nós pensamos nesse mundo de carne e osso, dos objetos, em que eu posso pegar nos objetos de fato e entender que neles existe sim uma altura, uma largura e uma profundidade, ok? E aí ela capta, então a fotografia, ela capta o mundo tridimensional em um recorte. É interessante a palavra recorte porque, como a fotografia, assim como a nossa visão, faz um recorte da realidade, eu não consigo enxergar tudo em minha volta. Eu não consigo enxergar aquilo que está, por exemplo, atrás da minha cabeça, atrás das minhas costas. Porque a minha visão tem um recorte dessa realidade, desse mundo real que eu vivo, não é isso? Da mesma maneira é a fotografia. A fotografia recorta uma parte desse mundo tridimensional em uma imagem bidimensional, ou seja, nós vamos ter apenas aqui duas dimensões, altura e largura. Nas fotografias nós não temos uma profundidade de fato, é uma profundidade apenas simulada, é uma profundidade simulada pela fotografia. De que sentido? Vamos fazer aqui um exemplo de como que a fotografia capta e simula isso, né? Vamos pensar que isso é uma foto, ok? E aí nessa fotografia eu captei um prédio, certo? E aí eu vou ter aqui um prédio, ok? Com suas janelas, elevadores e tudo mais. Então, na fotografia eu não tenho acesso à profundidade do objeto, mas eu consigo percebê-la por meio da fotografia. Por quê? Porque a fotografia capta, simula essa profundidade. Em qual obra de arte que eu vou ter acesso a essa profundidade? Na escultura,
nas matrizes da xilogravura, porque na escultura eu tenho um objeto montado e disposto à minha frente, com o qual eu posso interagir, tocar. Então, por isso que a escultura ela é uma representação tridimensional da realidade, enquanto que a fotografia é uma representação bidimensional dessa realidade, ok? Ela consegue simular a tridimensionalidade, mas ela não é de fato uma obra tridimensional, certo? Falando agora da fotografia, nós vamos ter ao menos dois gêneros, se pudermos dizer assim, ou seja, duas formas de fazer fotografia. A primeira delas vamos chamar de paisagem. A paisagem, nós vamos ter um alinhamento horizontal da imagem, ok? Alinhamento horizontal da imagem. Né? O nome disso aqui é uma paisagem. Opa. O nome disso é uma paisagem. Certo? Então, como nós temos aqui uma paisagem, todos os objetos são dispostos horizontalmente ao meu campo de visão. Eu consigo ver, eu consigo enxergar e fazer uma leitura da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, mais do que para cima e para baixo. Quando eu olho um horizonte, eu vou olhando assim, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e observo os objetos que foram captados pela fotografia. Dificilmente nós vemos uma fotografia de cima para baixo. Não é que não seja possível, mas nossa orientação da imagem nos leva a fazer uma leitura da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ok? Então aqui nós temos uma paisagem, certo? E aí na paisagem nós podemos ter a foto panorâmica, que é aquela que faz normalmente um andamento de um giro de 180 graus da imagem, às vezes até mais, uma curva até mais acentuada, 360, 370 graus, ok? E entre as paisagens vamos ter a panorâmica, que é aquela foto que faz dá aquele efeito de giro de 180 graus na imagem, né? A gente observa por meio da distorção da imagem, não é? Que a câmera fez um movimento circular, um movimento de giro e captou durante esse movimento a imagem. Isso é uma panorâmica, é uma paisagem panorâmica, ok? Então aqui, o primeiro gênero é a paisagem, quando nós temos o alinhamento horizontal da imagem, certo? O outro gênero que vamos ter agora é quando o alinhamento é vertical, é de cima para baixo, de baixo para cima. Então temos aqui o alinhamento vertical da imagem, ok? Esse alinhamento vertical da imagem faz com que a nossa visão, a nossa leitura da fotografia se direcione de cima para baixo ou de baixo para cima, ok? Então, ao fazer isso aqui, nós temos aqui o retrato. O retrato ele é utilizado para, como a gente fala, retratar, para mostrar o rosto das pessoas. Então, dificilmente nós vamos ter um retrato em que nós vamos ter uma paisagem. Então, se a gente pensa, por exemplo, naquelas estruturas textuais que a gente vê lá na aula de português, de gênero, tema, estilo e suporte, nós vamos ver o seguinte, que a paisagem tem como tema as paisagens naturais, a natureza, a paisagem urbana, enquanto que o retrato tem como tema o perfil das pessoas, os rostos e similares e afins, não é isso? Então, se no retrato eu vou ter esse direcionamento de cima para baixo, um direcionamento vertical, um alinhamento vertical da imagem, na paisagem eu vou ter um alinhamento horizontal. Então, esses são os dois macrogêneros da fotografia. Professor, e a selfie? O que é a selfie? Ora, a selfie é um retrato, não é isso? A diferença é que a selfie ela é retirada pelo próprio fotógrafo, em que o fotógrafo posiciona a câmera para si próprio, retira a fotografia e recorta a realidade de acordo com o seu posicionamento.
E é interessante notar isso, né? Porque a selfie, diferentemente dos retratos que eram retirados, que eram feitos, né, no início da fotografia, a selfie ela é feita pelo próprio fotógrafo, que teve a sacada de pôr a câmera em direção a si próprio e retirar a imagem, ok? Isso se inspira um pouco também na pintura, nós conseguimos também identificar esses mesmos gêneros na pintura, mas na fotografia eles são bem preponderantes, certo? Então, se perguntarem para vocês se a selfie, como é que ela se encaixa na arte fotográfica, a selfie nada mais é do que um retrato. A gente tem esse direcionamento vertical aqui, vertical da imagem. Mas professor, aí tem um retângulo e o Instagram é um quadrado bem perfeito e tudo mais, não tem essa distinção entre um lado maior e outro menor. Mas do mesmo modo, no Instagram nós temos esse direcionamento vertical, porque a maior parte das fotos do Instagram são retratos, né? Eles buscam ali colocar a imagem, não é, do objeto. Normalmente são pessoas, e aí você vai olhando pessoa uma a uma e tudo mais, certo? Mas o Instagram vai ser um caso à parte, depois vamos ter um tempo para estudar e discutir o Instagram e a atividade artística do Instagram, digamos assim, em outro momento. Então, está entendido aqui? Paisagem, alinhamento horizontal da imagem, retrato, alinhamento vertical da imagem, ok? Passando agora para os elementos da expressão da fotografia. O que eu quero dizer elementos da expressão? São elementos constitutivos da linguagem fotográfica. São os elementos que que estimulam que chegam aos nossos sentidos e que a partir dos quais vamos construir os conteúdos. Da mesma maneira que os traços, os pontos e linhas constituem, portanto, um desenho e que nós vamos atribuir um conteúdo a eles, esse é o mesmo caso para os elementos da expressão da fotografia. Vamos analisar aqui pelo menos 3 deles, que são os mais preponderantes e os mais visíveis, né? O primeiro deles é o foco. O que eu quero dizer com foco, né? O foco é a relação entre nitidez, ou seja, o quanto que a imagem é nítida ou onde a nitidez está distribuída, melhor distribuída. E o segundo é a opacidade. A opacidade diz respeito aos pontos em que a imagem está opaca ou ao quanto a imagem está opaca. Mas, professor, existem fotografias que não são tão nítidas? Sim, existem. Alguns fotógrafos na Inglaterra começaram a explorar o lado das fotografias opacas, em que nós temos aqui vapores dentro das saunas na Inglaterra, em que nós temos a imagem meio que borrada ou em um nevoeiro. Não interessava mais para aqueles artistas a imagem nítida, clara, em que se poderia observar minimamente cada detalhe da imagem ou do ser ou coisa que foi fotografado. A proposta ali naquela época era outra, era justamente borrar, deixar sugerido, nebuloso, não é isso? Às vezes até escondido o conteúdo da imagem, não é? Não era necessariamente apenas mostrar com nitidez. E aí temos aqui, portanto, essa oposição. Quer dizer então que uma obra ou ela é nítida ou ela é opaca? Não. Uma fotografia pode ter os dois elementos e esses dois elementos disputar. Perceba, por exemplo, quando nós tiramos alguns retratos, aquelas fotos de casamento ou fotos de festa de formatura, não é mesmo? A pessoa destacada aparece com total nitidez, enquanto que os convidados não destacados na imagem aparecem opacos, desfocados, embaçados, justamente para direcionar o nosso olhar e atenção e dizer: essa pessoa que está nítida é mais importante do que as pessoas que estão ali opacas, certo? Então é dessa forma que nós lemos uma imagem. Nós vamos observar onde está a nitidez e onde está o foco e tentar construir uma relação entre eles. Pois lembre para vocês, não é porque necessariamente algo está opaco numa imagem que ela é a menos importante. Mas se ela está opaca, ela constitui sentido e quem vai construir esse sentido somos nós, os leitores dessa imagem. Ok? Vamos lá, continuando aqui. Então, nós temos aqui o foco, que é a relação entre nitidez e opacidade dentro de uma imagem. Ok? Vamos lá. Próximo, iluminação. Representa a relação luz e sombra em uma imagem. Ora,
Nós temos aqui, portanto, nessa sala de aula, por exemplo, há uma câmera, também fotografa, mas uma câmera de vídeo, e eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 lâmpadas, 9 lâmpadas, que estão iluminando a minha figura, iluminando o quadro aqui, para que a imagem chegue clara, chegue para vocês, não é isso? Eu não quero, nesse contexto de aula EAD, eu não quero sombra na imagem, eu não quero escuridão na imagem, muito pelo contrário, nós estamos aqui em um lugar de conhecimento, de esclarecimento, ou seja, tornar claro, tornar algo visível e iluminado. Então é por isso que nós temos nessa estrutura aqui várias iluminações para que não haja nenhum problema para o conteúdo chegar a vocês, ok? Então, quando falamos de uma imagem, de uma fotografia, ela também lida com essas relações de luz e sombra, em que os lugares mais sombreados são mais sugestivos e suntuosos e soturnos, ou seja, ele quer sugerir mais do que revelar, enquanto que o aspecto mais iluminado revela tudo e não esconde nada. E novamente, não há um sentido estanque para isso, né? Nós devemos identificar, ao ler uma imagem, onde há luz e onde há sombra, e qual o sentido que o fotógrafo buscou para aquela imagem, ok? Certo? Então temos aqui luz e sombra, certo? Por fim, nós vamos ter agora o zoom, está aqui entre aspas, porque zoom é uma palavra estrangeira, não é? Tem palavras estrangeiras, nós temos que marcar com aspas, certo? Então vamos lá, o zoom é a relação entre aproximação e distanciamento da imagem em relação ao fotógrafo. Ora, quando eu pego, ou seja, uma câmera, ela capta a realidade. E por meio de lentes, né, hoje, lentes poderosíssimas que são capazes de fotografar e registrar objetos e acontecimentos a quilômetros de distância, não é isso? Essas lentes, elas proporcionam o que a gente chama de zoom. Esse zoom, na realidade, cria o efeito de aproximação ou afastamento em relação ao fotógrafo e, consequentemente, em relação a nós que somos os leitores daquela imagem. Quando eu coloco uma imagem muito próxima do meu rosto, o meu rosto inteiro fica destacado em relação à imagem, em relação ao resto. De forma que, quanto mais se distancia, mais a câmera, mais a imagem capta objetos ao meu redor. Então, essa relação de aproximação e distanciamento incide sobre o quanto que a fotografia consegue captar ou não por suas lentes. E, além disso, essa relação de aproximação e distanciamento, ou seja, essa relação do zoom, também sugere sentidos. Imagine um rosto muito próximo numa câmera que olha diretamente para o seu público, que olha diretamente para o seu telespectador. Isso cria um efeito de diálogo, de contato, de interpelação do ser fotografado, não é isso, em relação ao público que observa. É o caso daquelas fotografias de pessoas importantes que olham direto para a câmera e que a câmera busca registrar um zoom e um foco, uma iluminação para destacar o olhar daquela pessoa em direção a nós que somos o público, certo? Ao passo que, quando se quer demonstrar tudo de uma forma menos intensa e mais expandida e mais fragmentada, busca-se um zoom menor, um zoom mais estendido, mais expandido, para que se capte mais elementos e mais objetos, certo? Então, basicamente, vamos ter esses três elementos que vão constituir a expressão de uma fotografia. O foco, que é a relação entre nitidez e opacidade, a iluminação, que é a relação entre luz e sombra, e o zoom, que é a relação entre aproximação e distanciamento, ok? Vamos agora para a atividade do nosso livro. Seguindo aqui para a atividade da página 63, atividade 1, o olhar do fotógrafo, certo? Um elemento que é importantíssimo, que marca a individualidade e a autoria de uma determinada fotografia é o olhar do fotógrafo, não é isso? Que é justamente como que aquele fotógrafo percebeu aquela determinada cena. Sebastião Salgado, que é um célebre fotógrafo brasileiro, um dos mais conhecidos no mundo, inclusive, ele tem a seguinte frase: você pode dar uma câmera para 100 pessoas e cada uma vai tirar uma foto diferente, ou seja,
é justamente o olhar do fotógrafo que marca a identidade da fotografia, que marca a identidade do estilo de fotografar. Lembram daquela estrutura que eu sempre falo na aula de português? Ou seja, do gênero, do estilo e do tema? Exatamente, o olhar fotográfico corresponde ao estilo, ou seja, a cada fotógrafo vai encontrar a sua maneira de fotografar aquele acontecimento, aquele objeto, aquelas pessoas. E não só a sua maneira, mas também os temas de interesse. Natureza, pessoas, acidentes, tragédias, vida cotidiana, objetos, comida, né? É muito comum hoje a gente ter no Instagram muitas fotos de comida, ou seja, também há diferentes estilos de fotografar um prato de comida. Então, quando a gente fala de um olhar fotográfico, é justamente reconhecer a identidade de um estilo, ok? Vamos seguir agora aqui, o olhar fotográfico. A foto apresentada ao lado, na página 63, faz parte de uma série de imagens do brasileiro Sebastião Salgado, reconhecido como um dos maiores fotógrafos da atualidade. Seu trabalho privilegia o registro de questões sociais e ambientais, né? Então, Sebastião Salgado ele foi um fotógrafo que registrou, não é, a incursão pelo ouro em Serra Pelada, registrou guerras no Oriente Médio, registrou a fome na guerra, logo após a guerra do Vietnã, e hoje dedica-se também a uma fotografia ambientalista, né? Ou seja, ele registra animais na Antártica, registra imagens da floresta, do que restou da Mata Atlântica, inclusive o Instituto Sebastião Salgado é um instituto de recuperação da Mata Atlântica. Então ele é um exímio fotógrafo e atuante na militância em prol do meio ambiente, ok? Então vamos lá. Analisando, portanto, essa imagem aqui, a gente observa já, vamos analisar com os elementos que a gente apresentou, né? Quanto ao foco, a gente não observa aqui um foco sobre uma imagem, né? Sobre um elemento da imagem, né? Toda a imagem aqui tem uma nitidez, ela está nítida, presente e clara para todos nós, né? Não há nada que seja desfocado, que esteja opaco, não é isso? Então, nós temos aqui uma imagem nítida, não é? Quanto à luz e sombra, nós conseguimos prever claramente aqui uma imagem em preto e branco, não é? Mas aqui a gente consegue observar que está de dia, a gente consegue observar a sombra, um sol que bate sobre a cabeça, sobre o corpo dessas pessoas, não é isso? Que me parecem mulheres, se eu não me engano, do meu ponto de vista parecem mulheres, e aí a sombra bate sobre o corpo delas e se projeta sobre o chão e sobre os seus membros inferiores, pernas, pés e tudo mais. Além disso, a gente consegue observar aqui uma espécie de poeira, não é, e tudo mais ao fundo, bem ao fundo e um pouco mais adiante aqui. E quanto ao zoom, nós temos um afastamento um tanto médio. Essa imagem não parece que está tão longe, ao mesmo tempo tão próxima, como se estivesse com uma distância de 1,5 metro ou 2 metros do fotógrafo, não é isso? Ou seja, há uma relação de proximidade, mas de uma proximidade mais distanciada, né? Ou seja, é uma proximidade que não interfere naquele cotidiano, não interfere naquele acontecimento, mas que é o suficiente para se aproximar e estar perto daquela imagem, ok? Então nós temos aqui os nossos 3 elementos: foco, iluminação e zoom. Vamos agora assim, analisar agora, ao observar a foto, qual parte dela chama mais atenção, não é isso? Então vamos lá. Se nós percebemos aqui, nós temos aqui como um elemento no meio dela, né? Lembrando que se trata aqui de um retrato, né? Ou seja, o direcionamento vertical, não é isso? Ou seja, nós vamos olhar de cima para baixo e um pouco menos à esquerda para a direita, não é isso? E vamos ver que no centro dela, bem nesse meio, se a gente fizer uma cruz aqui, há imagem de pessoas, não é isso? De trabalhadores rurais, de boias frias, que eram como eram chamados os trabalhadores dos engenhos de cana, da produção de álcool, dos engenhos de cana de açúcar, ok? Então aqui nós temos esses trabalhadores, essa figura central, e o mais interessante é que eles se destacam ao redor de tudo, né? Então nós vemos aqui vários pés de cana derrubados, cortados, e estão em um processo de recolhimento, e a imagem se centra sobre a figura desses trabalhadores.
E o interessante notar é que as figuras de trabalhadores não têm rostos, né? O Sebastião Salgado não registrou o rosto das pessoas. O que nós vemos aqui de um trabalhador é o seu chapéu, que o protege do sol, e o chapéu dos outros trabalhadores ao fundo, que também os protege do sol, não é isso? Então, quando temos aqui a imagem colocada desse jeito, nós temos a construção de uma narrativa. A narrativa de trabalhadores rurais, de trabalhadores dos antigos dos engenhos, dos boias frias, não é isso? Dos boias frias, não é isso? Então aqui nós temos esse retrato do trabalhador em seu pleno exercício, desse trabalhador rural em seu pleno exercício, ok? Então, qual a parte dela chama mais atenção? É justamente o seu centro, o seu meio, em que retrata esses três trabalhadores, certo? Ok? Descreva o ambiente fotografado. De novo vamos olhar a imagem, né? Então temos aqui um ambiente de poeira, né? Um ambiente de cana-de-açúcar recortada, um ambiente de calor e de sol forte, né? Haja vista o tamanho das abas dos chapéus, né? São chapéus de abas muito largas, ou seja, são chapéus que são pensados para proteger bastante a cara do sol. Não é? Trabalhar ao sol quente com o sol na sua cara é uma experiência extremamente desagradável, difícil, né? Que não facilita o trabalho. E aí, quanto maior a sua aba, mais proteção aos raios solares nós temos, não é isso? E aí a gente consegue depreender a partir dessa aba um ambiente ensolarado, mas não só pela aba, mas também pelo efeito de luz e sombra. Olha como lembra que eu falei que aqueles elementos eram elementos de expressão da fotografia? Era justamente isso. A gente consegue perceber que onde o sol bate, sobre onde o sol incide, não é? As cores são claras, são muito nítidas, enquanto que nós temos uma iluminação muito clara. Enquanto que onde o sol não bate, onde o sol não incide, nós temos uma sombra, que são intensificadas pela cor, pelo padrão preto e branco aplicado à imagem, não é isso? Então, é a partir da articulação entre luz e sombra, iluminação e sombreamento, que nós vamos também depreender esse ambiente ensolarado, quente, calcinante, que é uma plantação de cana, provavelmente no interior do sudoeste ou do sudeste ou do centro-oeste do país, ok? Então, o cenário que nós temos aqui, não é? Esse ambiente que nós temos aqui fotografado é um ambiente rural, não é? Esse trabalho é um trabalho rural, um ambiente ensolarado, não é isso? Um ambiente empoeirado, que a gente consegue observar aqui, ó, uma espécie de poeira subindo logo onde estão aqueles dois trabalhadores ao fundo, não é? E atrás ainda uma espécie de nevoeiro ou de nuvem de poeira que se levanta também. Então temos aqui também um ambiente empoeirado. Então um ambiente rural, ensolarado, empoeirado, ok? E se a gente pensa também nas relações entre o homem e o ambiente, é um ambiente de trabalho rural, um ambiente de trabalho do boia fria, ok? Continuando aqui agora no item 3. Em sua opinião, qual é o tema dessa fotografia? Acho importante registrar esse assunto, por quê? Vamos para a primeira pergunta, qual é o tema dessa fotografia, né? O tema dessa fotografia é o trabalho rural, né? Muito claro, né? Nós não temos aqui as identidades dos trabalhadores, nós temos apenas o registro de sua performance, de sua ação, né? Eles estão aqui em um momento de trabalho, não é? Ambos olhando para o chão, ambos ali ao fundo olhando para o chão, e a figura mais central, a figura que se destaca aqui à frente, não é? Ela está abaixada, recolhendo cana. Então, o tema principal dessa obra, o tema principal dessa fotografia é o tema do trabalho rural, do trabalho do boia fria, ok? Seguindo aqui agora, acho importante registrar esse assunto? Bom, e aí que agora entra a opinião, né? E como eu sou professor, eu vou dar a opinião como professor. É importantíssimo que a gente registre o trabalho. É importantíssimo que a gente registre o trabalho para nós entendermos quais são as relações de trabalho que são alimentadas pelo nosso sistema capitalista.
E antes de qualquer militância em favor ou pró ou não de algum socialismo, não, porque não é o objetivo dessa aula, mas é que a gente reconheça isso e se sinta sensibilizado por essa realidade. Eu, por exemplo, sou um professor de língua portuguesa da zona urbana de Fortaleza, ou seja, não ensino na zona rural, dou aula com uma sala climatizada, com toda uma estrutura de iluminação e conforto para eu poder dar essa aula com qualidade, não é? É uma relação de trabalho completamente diferente de um Goiás Fria do final dos anos 90, anos 2000, que trabalha sobre sol forte, sobre poeira, sobre uma vegetação que pode esconder animais peçonhentos, não é? que atentam contra a saúde que podem atentar contra a saúde desses trabalhadores, não é? Então, ao fotografar e registrar essas imagens que fogem da nossa realidade, que fogem da nossa visão de mundo e daquilo que estamos habituados cotidianamente, nos sensibiliza sobre essa realidade e nos conscientiza dela, né? Nos conscientiza de que há relações de trabalho que não oferecem conforto aos seus trabalhadores e há relações de trabalho que oferecem conforto aos trabalhadores, como é o caso da minha, não é? Então é importantíssimo que a gente faça esse registro para que a gente tenha uma noção mais ampla do mundo e da realidade, ok? E aí, já justificando o porquê dessa importância, né? Em sua opinião, por que as fotografias de Sebastião Calzada são consideradas artísticas, né? Vamos pensar o seguinte, né? Eu acredito que alguma parte de vocês deve utilizar o Instagram, né? Ou deve ter visto peças publicitárias, né? Peças publicitárias que eu digo são publicidade, propaganda, anúncios, né? E a gente sempre observa, né, na utilização dessas peças fotográficas, peças publicitárias, fotografias, não é isso? Então, a fotografia que está ali, ela está presente para anunciar um objeto à venda ou um produto à venda. Então, quando há um objetivo sobre ela, esse objetivo é um objetivo de chamar a atenção e descrever um produto. Então, por exemplo, eu quero vender, por exemplo, um disco de vinil. Então, eu vou tirar foto do disco de vinil para que essa foto, e o objetivo dessa fotografia é para mostrar a qualidade de conservação, o estado de conservação, não é? A edição daquele vinil, porque são valores que são importantes para essa venda, né? Se de repente a minha edição é uma edição antiga e muito conservada, ele pode valer muito mais do que uma edição nova e mal conservada, não é isso? Então, quando eu faço uma foto para uma peça publicitária, para um anúncio, para uma propaganda, eu tenho o objetivo de promover aquele produto ou serviço, certo? Quando a gente pensa em arte, aí a coisa fica um pouco diferente. Porque quando a gente pensa em arte, ou seja, nesse investimento de forças em prol de um trabalho criativo, né, e tudo mais, a gente não está interessado em promover, mas construir um texto, não é? A intenção aqui, se podemos falar em intenção, é a de construir um texto, não é? E esse texto vai promover narrativas, argumentos, não é? Mais do que intenções, ele vai propor narrativas, argumentos, pensamentos sobre o que deve ser feito. Então, quando a gente fala aqui que as fotografias do Sebastião Salgado são fotografias artísticas, é nesse sentido, porque elas promovem uma narrativa, elas promovem um texto e um argumento. Qual a narrativa aqui? A narrativa do trabalho, do trabalhador que chega ali, não é, e tudo mais, que faz esse trabalho em situações insalubres muitas vezes, que no caso aqui é uma situação de sol, de poeira, de possíveis bichos peçonhentos que podem machucar esse trabalhador, atentar contra a sua saúde, não é isso? E aí também nós vamos ter aqui o argumento, né? O argumento das relações de trabalho, de como que elas podem ser degradantes, como elas podem ser nocivas, não é? Ou seja, todo esse ambiente aqui não é um ambiente natural e adaptado para o ser humano. Muito pelo contrário, é um ambiente selvagem, rígido
e que exige do ser humano estratégias de sobrevivência, né? Ou seja, utilizar um chapéu com uma aba muito grande não é um elemento de estilo ou um elemento de cultura, mas é um elemento de sobrevivência, de garantir uma qualidade, de garantir minimamente uma saúde, não é? De não ter a pele queimada, não é? Desgastada por conta do sol, não é isso? Então, quando a gente pensa nessa pergunta, não é? Por que as fotografias de Sebastião Salgado são consideradas artísticas? A gente faz esse paralelo entre as fotografias que nos sugerem um argumento, um pensamento e uma narrativa, que é o caso da fotografia do Sebastião Salgado, não é mesmo? E aí essa fotografia circula para um público em geral, enquanto que a fotografia não artística, ou seja, essa fotografia mais mercadológica, publicitária, ela é pensada para promover um produto, apresentar um produto ou um serviço de uma forma clara ao seu público-alvo, ou seja, uma fotografia de Sebastião Salgado, uma fotografia artística, portanto, não tem um sentido direcionado a um público, ela não tem um direcionamento publicitário, no passo que a fotografia publicitária tem direcionada para um público, não é isso? Então, essa é a diferença entre umas fotografias que são consideradas artísticas, são aquelas que traduzem e expressam um argumento, um pensamento e um ponto de vista, enquanto que nós temos as fotografias não artísticas, que elas servem a uma função mais clara, mais específicas. Publicidade, didática, né? Todas essas são funções não artísticas, ok? Questão 5. Para você, qual o impacto dessa fotografia em ser preto e branco? Olha que interessante essa pergunta, né? Nós temos aqui uma fotografia em preto e branco e é interessante que nos parece que, por exemplo, como foi discutido em relação à luz e sombra, que se intensifica, não é? A presença, a ideia de um dia ensolarado, não é? Parece que é mais quente ainda, ou seja, a luz é mais forte quando ela contrasta em branco e preto, do que se nós fizéssemos uma fotografia colorida, em que tudo estivesse igualmente iluminado e igualmente sombreado. Quando eu coloco isso no preto e branco, intensificam-se essas relações entre luz e sombra. E aí eu tenho com mais força essa presença do sol quente, calcinante, não é mesmo? Do qual tentam se esconder esses trabalhadores e trabalhadoras, não é isso? Então, quando a gente pensa numa fotografia em preto e branco, ela intensifica essas zonas de luz e sombra, e isso intensifica os sentidos que elas sugerem. No caso aqui, o sentido que elas sugerem é o sentido justamente do sol calcinante em contraste com a sombra acolhedora, né, da sombra que protege, não é isso? E aí a gente tem a intensificação desses sentidos, certo? Qual a sua opinião sobre não aparecer o rosto das pessoas fotografadas? Bom, nós conversamos sobre isso, né? A partir do momento que o que é um rosto? Vamos pensar primeiro isso, né? Primeira pergunta, o que é um rosto, né? Um rosto é identidade, né, pessoal? Quando eu falo, por exemplo, eu sou muito bom de reconhecer a fisionomia de uma pessoa, eu falo do rosto dela. Ou seja, o rosto é a identidade de alguém, não é? Fulano é parecido com aquela pessoa famosa, ou seja, o rosto dela, fulano é parecido com uma pessoa famosa, o rosto dela se assemelha muito ao rosto daquela pessoa. Então eu reconheço aqui uma similaridade, reconheço aqui uma aparência que é também uma identidade. Então, dito isso, de que o rosto é um sinônimo de identidade, quando Sebastião Salgado escolhe não mostrar o rosto dos seus fotografados, desses trabalhadores fotografados, ele não quer inserir sobre elas identidade. De que maneira? Em que medida? Na medida em que esses trabalhadores são como quaisquer outros trabalhadores rurais. Não são trabalhadores com nome, identidade, CPF. São trabalhadores comuns. É como se criasse aqui um estereótipo, não é? Um modelo de trabalhador que o Sebastião Salgado quer explorar, que é o trabalhador explorado, que trabalha em situações insalubres,
que trabalha sob sol forte, que trabalha com fome, que trabalha com risco de sua saúde por conta da poeira, da alta poeira que é levantada nessas plantações e também dos animais peçonhentos que podem atingi-los, não é? Que podem tentar contra a sua saúde. E aí, quando ele coloca esses trabalhadores sem rostos, ele tira a identidade individual deles e transpõe para uma identidade coletiva, a identidade coletiva dos trabalhadores rurais das plantações de cana, ok? Então, quando ele faz essa escolha de não mostrar o rosto, ele apaga a identidade subjetiva, a identidade individual do sujeito e coloca esse sujeito, ou melhor, esses sujeitos em uma identidade coletiva, ok? Então, aqui estão respondidas aqui nossas questões, certo? Forte abraço, até a próxima aula, até mais!